Todos vocês têm acesso ao Éden, mesmo que você ainda não veja. Você não pode ver, mas você entra lá. Porque é ali que é o lugar de relacionamento. Ali é o lugar de alimento. Ali você toma do fruto da árvore da vida, meu querido. Dali tem várias árvores no jardim que são anjos, representação de anjos, que alimentam com conhecimento divino e davam aos homens dentro do jardim do Éden. Depois você vai para Ezequiel capítulo 32, que você vai ler, você vai meditar, você vai aprender o que é a árvore da vida, o conhecimento do bem e do mal. Já ensinei na pregação para vocês. Dentro do Éden, ali dentro do Éden, onde estão os grandes tesouros de Deus para a raça humana, para o ser humano. Eu já vi o Éden. Eu andei dentro do Éden. E você está lá, mas o seu espírito ainda não está percebendo isso. Porque ainda há uma guerra. Há véus que vão ser arrancados, que principados, fortalezas, espíritos geracionais, distorção dos seus códigos genéticos. Corrupção do sangue impede teu espírito de ter o pleno acesso ao Éden de Deus, ao jardim de Deus. Você acha que eu estou pregando algo abstrato aqui? Então é melhor você nem ter vindo para cá. Esse é o lugar que todos vocês têm que chegar, todos nós temos que chegar. A consciência do Éden, a revelação do Éden, não tem como, não tem para onde você fugir. É da onde o homem foi expulso, é da onde você voltou. É onde você foi plantado de novo, ô cabeça. Você foi injertado novamente na árvore da vida. Você tomou de volta esse lugar. Só que o problema é que você tomou só no Ruach. Há um grande dilema agora entre o nosso Nishma e o nosso Nefesh. Carne é alma. Há uma grande guerra. Você sabe onde é o pior ambiente da guerra da alma? Fala onde? É o corpo, é o seu corpo. O corpo, quando ela toca, primeiro ela tocou, tato, no fruto. A área mais corrompida se tornou o corpo. A pior carga maligna genética de Satanás foi transferida para o corpo do ser humano. A morte então passou para o corpo. Por isso que Paulo diz: quem me livrará do corpo esta morte? Quem vai tirar do meu corpo essa morte? A morte está no corpo do ser humano. Então o que causa mais dano para a alma é os desejos da carne. Tudo que Paulo nos ensina, os profetas nos ensina: domine, mate, crucifiquem os desejos da carne. Ele não está falando do desejo da alma, da carne. A tua alma sofre por causa do teu corpo. Geneticamente você recebeu uma carga dos seus pais de mais de 10 gerações, está aí falando contra você ou ao teu favor. Eu quero prosseguir com você. Você quer que eu prossiga ou não quer? Então deixa eu te falar algo que talvez você não sabe. Por que Jesus permaneceu 3 dias na sepultura? Por que Jesus teve que ser levado 3 dias no eixo da terra? Jesus não foi só para uma sepultura, ele desceu para os abismos mais profundos do inferno, aonde Satanás guardava algo, lá no Sheol, no Hades, chamado morte, a chave da morte. Em Apocalipse diz agora, capítulo 2, ele tem a chave da morte, do inferno em suas mãos. Jesus desceu aos lugares mais profundos. Por que 3 dias? Porque Jesus não ficou 1 dia só morto. Por que ele não ficou 4 dias como Lázaro? Mas 3 dias. Coloca para mim no livro de Hebreus, procura para mim, acho que capítulo 2, versículo 5, não sei, onde Jesus venceu a morte através da carne e nos deu sangue. Coloca para mim, procura bem rapidinho, coloca na tela. Fala: Jesus, 3 dias no seio da terra. Por que ele ficou 3 dias e não 4 dias, não 5 dias? Essa é a grande pergunta que eu faço para vocês. 3 dias. Jesus não podia passar mais de 3 dias, porque estava escrito em Salmo 16:10:
não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Atos 2, 25, 28. Fala, Jesus não podia passar decomposição. Então o corpo de Jesus não podia se decompor. Então ele não podia passar mais de uma semana morto. Outra coisa, Jesus ficou 3 dias no seio da terra para vencer 3 mortes na raça humana. São 3 mortes que você passa na sua vida. Vou te mostrar agora na Bíblia. A primeira delas, anota aí, se você ouvir isso aqui depois, talvez você vai ouvir na internet, não sei mais. Primeiro vamos ler aqui Hebreus aqui agora. Até Hebreus 9, perdão, 12. Hebreus 9, 12, por intermédio, não por intermédio de sangue ou de bode, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos e uma vez por toda conquistou a eterna redenção. Mas ainda não é esse versículo. Carne e sangue. Jesus venceu a carne e sangue e a morte. Vou puxar aqui. Anote para mim. Fala, primeira morte. A primeira morte que Jesus venceu foi a separação entre o corpo e o espírito humano. É a separação do corpo da alma. Quando o homem ele morre naturalmente, há uma separação. Fala, uma separação. Jesus ele venceu essa separação. Porque agora até os ímpios vão ressuscitar dos mortos. Um vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Vão ressuscitar no mesmo corpo. Toda a raça humana vai ressuscitar. Porque Jesus venceu esse tipo de morte. Porque o que Deus criou, o que Deus uniu, o homem não separa, nem o inferno. Deus uniu o corpo, a alma e o espírito e fundiu perfeitamente. Mas depois da queda, o homem era separado do corpo, decompunha, perdia o seu corpo. E esse não é o desejo de Deus. Adão não era para morrer, Adão não era para perder o corpo dele. Deus criou o corpo do ser humano para ser eterno. E agora esse corpo que perdeu a imortalidade se tornou um corpo mortal, ele vai ressuscitar. E se você estiver vivo ainda, esse corpo vai receber o homem celestial, vai entrar numa luz eterna e vai passar por uma mudança de natureza e ele vai se tornar de novo imortal. Ele está comigo da glória, da glória, da glória. Então o teu corpo, ele carrega uma dimensão que se você não atentar para isso, você perde os acessos das dimensões do Espírito. Jesus, com o mesmo corpo, volta dos mortos, e esse corpo é glorificado pelo Espírito eterno do Espírito Santo, levado aos céus e se assenta na eternidade com o corpo físico. Visto que os filhos participam de carne e sangue, fala, compartilham carne e sangue. Ele também participou da mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Fala, é na morte que eu venço o diabo. Como Satanás foi vencido por Jesus? Na morte, não na ascensão dele do trono. Jesus venceu o inferno inteiro através do sangue e do corpo humano. Então você não vence demônios só com o espírito, você vence Satanás trazendo uma morte para esse corpo e trazendo esse corpo para a luz. É com o seu corpo. Fala, quando eu santifico o meu corpo, eu venço o diabo. Então para Satanás você pode ter dom do Espírito, você pode ser forte no Espírito, tu pode ter dom do Espírito, mas se você não tem uma carne preparada, ele ri de você. Ele te pega. Porque a carne e a alma, elas têm que estar no Espírito, no reino do Espírito. Não só seu espírito tem que estar no reino do Espírito. A carne precisa entrar no mistério de Levítico. Levítico é o significado, é as maiores experiências, coisas que Deus quer revelar para você da santidade do corpo. Tudo que Levítico ensina é proteger o corpo e a alma do ser humano, para que os demônios não tenham acesso, para corromper a sua matéria, trazer destruição em você, para que você não fique contaminado, impuro.
Porque onde a impureza é lugar de habitação de demônios. Primeira morte. A morte, Jesus venceu a morte física. Anote, Jesus venceu a morte física, que é a separação do corpo, do espírito e da alma do ser humano. O corpo volta em pó, enquanto a alma e o espírito continuam conscientes. Tiago diz, 2,26, o corpo sem o espírito é morto. Em Gênesis 3,19, quando dá a sentença, Gênesis 3,19, Jesus veio quebrar destruir esta maldição. Jesus veio desfazer esse decreto por causa do pecado do homem. Seu suor comerá o teu pão e voltará ao solo, pois da terra foste formado, pois tu és pó, e do pó da terra retornarás. Jesus veio anular isso aqui. Ele veio revogar isso. Essa foi a sentença para o homem após a queda. A sentença para a mulher foram as dores de parto. E vocês, mulheres, quando você entra na nova condição, você pode pegar no reino uma revelação que quando você for ter filho, essas dores de parto não precisam mais estar aí. Eu não sei se você não sabe disso. Eu ouvi a pastora Daniela, nosso ministério, falando: Deus me deu uma revelação, eu tive 2 filhos em parto normal. Mas Deus me deu a revelação que eu não precisava sofrer dor de parto. Eu não sofri nenhuma dor no parto dos meus filhos. Nenhuma, como se eu não sentisse nada. Porque isso é uma maldição, é uma sentença que a mulher carrega. Então presta bem atenção, a morte física. Jesus livrou aqueles que tinham a vida inteira medo da morte. E este corpo você não entendeu, peraí, você vai entender uma coisa agora aqui. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, está no livro de 1 Coríntios capítulo 2. Coloca o versículo 9 para mim. Dá glória, crente, acorda, crente, acorda. No entanto, o que está escrito: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Segura aí. Nem anjo viu, nem demônio viu, nem arcanjo viu, nem principado viu, nem olho humano via, mas agora Deus predispôs o que? Avança agora. Olha agora, olha onde eu vou entrar com a palavra para vocês. Todavia Deus revelou a nós por intermédio do Espírito. Porque o Espírito investiga as profundezas de Deus. As profundezas de Deus não pertenceu aos anjos, mas pertence aos filhos de Elohim. Há coisas que os anjos não sabem, que só você vai saber e vai mostrar para eles como é que faz. Efésios capítulo 3, versículo 5. Esta é a glória dos filhos de Elohim. Esta é uma glória, fala, esta é uma glória que nós temos. Uma é a glória dos anjos, outra é a glória dos homens. Um pouco menor tu fizeste que os anjos, mas o coroaste de glórias eternas. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Daqui a pouco eu vou descodificar todos os mistérios. Peraí, vou descodificar. Não estou mais algum tempo. Avança aqui, avança. Olha só. Somos igualmente participantes dos mistérios de Deus. Passa agora para tu ver. Paulo fala que foi nomeado para trazer, segundo o poder de Deus, para trazer toda a revelação desse mistério do Evangelho. Avança agora. Avança. As riquezas insondáveis de Cristo. E revelar a todos a dispensação desse mistério, que desde o século passado foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Então fala, aquilo que os olhos não viram, estava oculto em Deus. Estava todo o mistério mantido e oculto. Nem Satanás sabia, nem anjo nenhum sabia. Ninguém sabia. O que você sabe e o que você vai saber daqui a pouco. Deus predispôs para aqueles que o amam. Então há muitos segredos e mistérios que os seus olhos vão ver, teus ouvidos vão ouvir, teu espírito pegará e vai trazer uma revelação para a igreja, para as nações, para as pessoas. Vai compartilhar segredos que os anjos vão ficar observando. Nos ensina isso.
Calma que você vai entender o mistério agora, vai. Passa aí para mim. Calma, muitos não querem ainda não. A intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja multiforme e sabedoria de Deus, se tornasse o quê? Conhecida de principados e autoridades nas regiões celestiais. Então, através da igreja. Calma aí, que meu Deus do céu, parece que não está. Vou pegar Efésios aqui, tá? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, minha anotação para você aqui. Repete comigo: multiforme e graça de Deus. A palavra multiformes em grego é polokídolos. Desculpa, essa aí mesmo, tá? Mercado de grandes variedades. Deus estabeleceu um mercado de grandes variedades. E a variedade foi tão grande que os principados e as autoridades das regiões celestiais, eu estou te falando de principados, arcanjos, príncipes, autoridades nas regiões celestiais. Que regiões celestiais diz autoridades são essas? Governantes de dimensões, de reinos. Começaram a observar a multiforme sabedoria de Deus. Foi conhecida, revelada através do corpo de Cristo, a igreja nessa terra. Paulo diz que até os anjos atentaram para esse ministério, mas eles não puderam. Porque tem uma dimensão em vocês chamada sangue, corpo. Há uma santidade que só Jesus tem no céu. O sangue. E os anjos não têm, você tem. Você tem uma compatibilidade com o teu Criador ressurreto entre os mortos, o sangue. E você tem que trazer esse sangue e este corpo para a participação divina com o Cordeiro. O negócio está ficando cada vez mais sério agora para o teu lado. Está ficando sério para o teu lado. Jesus venceu a morte física. O poder da morte estava no seu corpo. Quem está comigo dá glória. Fala, segunda morte Jesus venceu. 3 dias para vencer 3 mortes. A segunda morte que Jesus vence é chamada morte espiritual. É a separação do homem de Deus por causa do pecado. Por isso que primeiro ele desce para depois subir. Ele venceu a morte em lugares baixos, mas também ele venceu a morte em lugares altos. Ele arrebentou os véus, as prisões que estavam no cosmo. A separação que havia entre a raça humana e Deus, foi removido o véu. O véu da morte espiritual, da inconsciência da realidade divina, celestial, da salvação eterna do homem. O ser humano pode estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Então Jesus veio salvar os que estavam mortos espiritualmente. Efésios 2:1 diz: Ele vivificou quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Terceira morte, fala, terceira morte. Essa aqui é mais severa. A terceira morte é mais severa. Ela é a morte eterna do corpo e da alma do ser humano. Chamado o dano da segunda morte. É separação definitiva e eterna, chamada também condenação eterna. Escrito, chamado de lago de enxofre, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, é onde a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse é o dano da segunda morte. Ela não é só uma destituição de Deus e das dimensões, porque quando o homem caía dentro da primeira dimensão de morte física e a separação entre ele e o espírito e a sua alma, seu corpo e sua alma, eles iam para algumas dimensões. O Hades não é a passagem final. É só um lugar. É só um lugar de julgamento. Porque a passagem final, a última morte, é o lago de enxofre. Jesus venceu as 3 mortes por você. Ele venceu a morte que estava no seu corpo. Ele venceu a morte que estava no seu espírito. Por isso que você nasceu de novo no espírito. O espírito humano era morto.
estava destituído da glória de Deus, porque ele tinha a imagem do primeiro homem caída. Agora o nosso espírito nascido de novo tem a imagem do segundo Adão, a imagem do homem celestial, do Filho de Deus, que é a expressa imagem do Deus invisível. Livro de Colossenses capítulo 2. E pela imagem desse espírito estamos sendo transformados, crescemos, evoluímos. E porque Deus ele veio trazer essas libertações. Jesus veio te livrar das 3 mortes, mas agora eu quero falar as 3 mortes